Agora vamos fazer mais um exemplo, agora pegando um espelho convexo, tá? Veja o texto do exercício aí. Um objeto de 6 centímetros de altura está colocado frontalmente diante de um espelho convexo de distância focal 20 centímetros, a 80 centímetros de seu vértice. Determine as características da imagem que se forma. Pois bem, então, o objeto é colocado frente a um espelho convexo de distância focal 20 centímetros. Primeira coisa, então, se existe um foco a 20 centímetros, a distância do foco até o espelho, essa distância é o Fzinho, a distância focal, 20 centímetros. Só que agora tem que tomar cuidado. Que espelho que é esse? Convexo. Espelho convexo, ó, o objeto vai estar aqui na frente e o foco está lá atrás. Está atrás, então a posição é negativa, ok? Então você vai ter que colocar, quando for usar na equação aqui, ó, o sinal de menos. Vamos puxar uma lembrança aqui, ó. Então esse menos é porque nós estamos trabalhando com espelho convexo, ok? E ele fala que o objeto está a 80 centímetros. Então vamos tentar fazer aquele desenho o mais real possível. Se esse tamanho aqui, a distância focal, vale 20, então se isso vale 20, nós vamos botar aqui, ó, 4 vezes esse valor. Vem até aqui na frente, ó. Então é aqui que está o nosso objeto. O objeto, ele diz que esse objeto tem 6 centímetros de altura. A altura do objeto, lembra que é isso para nós na equação? É o y, 6 centímetros, objeto para cima, altura positiva, tá? E ele está a 80 centímetros, então essa é a posição do objeto, o P da nossa equação. P, 80 centímetros. Aí o exercício quer saber quais são as características da imagem. Então, se eu sei só fazer o desenho, gente, características: maior, menor, real, virtual, direita, invertida e a região que está. Mas se eu tenho números no problema, essas minhas características serão numéricas. Se é maior, eu vou falar exatamente o quanto é maior. Se é real, se é virtual, eu vou falar exatamente onde está, ok? Então a primeira coisa é fazer mão da equação dos pontos conjugados. 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Por que começo com essa equação? Porque eu sei o F e sei o P. Então na equação só fica faltando o P'. Substituo os valores. O foco é 20, mas é um espelho convexo, então é menos 20. O objeto se encontra a 80, e aí eu vou achar a posição da imagem. Acho a posição da imagem, gente, o resultado tem que ser condizente com essa figura. Como que é a figura? Vamos completar ela? Do objeto, raio paralelo ao eixo principal. O raio, se chega paralelo ao eixo principal, reflete na direção do foco. Ele não pode vir aqui no foco, né? Direção do foco. Então eu marco a direção do foco, quer dizer que esse raio bate, sobe e vai lá para cima, ó. O outro raio que a gente usa, aquele raio que vem no vértice, vem no meio do espelho, ó. Esse raio reflete para onde? Ele sai com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. Veio por cima, sai aqui por baixo. Então, para fazer o mesmo ângulo, pegue o tamanho do objeto e põe o mesmo tamanho aqui embaixo, ó. Se você colocar o mesmo tamanho aqui embaixo, é só ligar o vértice a esse ponto.
Então eu tenho o raio que incidiu no vértice fazendo um ângulo com eixo, ele tem que refletir com o mesmo ângulo. Beleza? Joguei dois raios no espelho, fiz a reflexão. A reflexão, para achar a imagem, me interessa os raios refletidos. Ó, vou marcar ele aqui para não gerar confusão entre quem chega e quem sai. Então, esses dois raios que saem, se encontram, imagem real. Não é esse caso. Pincel de luz é divergente, vai espalhando. Então eu tenho que prolongar para achar o encontro lá atrás. Esse raio já está prolongado, eu vou prolongar esse aqui. Ó. O encontro dos prolongamentos me determina onde está a imagem. Ou seja, aqui está a imagem. A imagem se encontra a uma certa distância do espelho. Isso é o P' lá da minha equação. Então veja, ó, o que eu espero para esse P'? Se o foco é 20, a imagem está mais próxima do espelho do que o foco. Eu espero um resultado menor que 20. Mas está atrás do espelho. Então se está atrás do espelho, a posição é negativa. Tá? Vamos fazer o uso da equação? 1 sobre 80 jogo para o outro lado. Essa fração de cima é positivo, de baixo é negativo, quer dizer que a fração é negativa. Vou botar o menos lá na frente dos dois. 1 sobre 80 vai para lá. Essa fração vira menos 1 sobre 80. E sobra aqui na direita 1 sobre P'. Mínimo de 20, 80 é 80. 80 por 20 dá 4, vezes 1, 4, tem um sinal de menos. 80 por 80 dá 1, vezes 1, 1. Então, menos 4 menos 1, menos 5. Menos 5 por 80 é 1 sobre P'. Então, vou inverter aqui, inverto lá também. Quer dizer que o P' vale menos 80 sobre 5. Ou seja, menos 16 centímetros. Então eu sei falar exatamente onde está a imagem e sei que o fato da posição da imagem ser negativa, que essa imagem é virtual. Condiz com o desenho, ok? Tem que dar menos que 20. E negativo porque está atrás do espelho. O que mais? Vou pegar a equação do aumento linear. Y' sobre y igual a menos P' sobre P. Y', tamanho da imagem, não sei. Y é o tamanho do objeto, 6. Então, o tamanho do objeto é 6, gente. Ó. E a imagem? Metade? Não, menos da metade, né? Parece que está dando metade da metade, tá? Meu desenho está mais ou menos em proporção, né? Menos P', P' é menos 16, dividido pelo P, e o P é 80. Então, Y' é menos com menos vai dar mais, 16 por 80 vai dar 5. 80 por 5 dá 16, então 80 por 16 vai dar 5. O 6, mas o 80 está embaixo, então vai dar um 5 embaixo e o 6 vai para lá. 6 sobre 5, 1,2 centímetros. E agora, a altura, aliás, da imagem é uma altura positiva. Quer dizer que a imagem é direita. Se o objeto tinha um tamanho de 6, então a imagem é menor que o objeto, virtual, direita, e fica a 16 centímetros do espelho. Consegui todas as características, tanto com o desenho quanto com o cálculo. Ok? Então é isso aí, agora é praticar. Tá bom? Um abraço, física em casa.